Tá contra o gap, né? Vai, entra. Vai. Olha a relação risquetória, olha o alvo lá em cima. Vai. Vou dar-lhe. É. Ih, não adianta olhar pra mim, não. Não adianta nada agora, meu pai. Olha aqui, cara. Bota o olho nas médias. Põe o olho no Fabulous Four, entendeu? Opera a favor dele, na ponta da venda. Era isso que deveria ter feito. Que nem aqui, ó. Entrada na venda. Olha aí, que coisa linda. Cara. Valeu. Esse é um dos principais problemas dos traders iniciantes, que simplesmente se atém a olhar um único candle. De que adianta ter uma semente linda, maravilhosa, pronta pro plantio, se nós não temos o terreno propício? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como identificar o terreno e não cair nessas armadilhas de entrar, por exemplo, numa compra em um ativo que tá com o gap de baixa, que está numa pressão vendedora. Na verdade, eu tenho aqui somente 4 indicadores e eu vou te explicar cada um deles e de que maneira a gente utiliza ele na abertura do mercado para que a gente consiga fazer dinheiro logo nos primeiros minutos. E o melhor de tudo isso é que com apenas 2 passos tu vai entender exatamente o que precisa para operar essa estratégia. E o primeiro passo é identificar o Fabulous Four. O Fabulous Four é o nome que o Oliver Velez, um trader americano super respeitado, deu para essa estratégia. Então a gente vai observar logo na abertura do mercado se nós temos a abertura condizente com esses 4 indicadores, com o Fabulous Four. E dependendo da abertura, se ela estiver favorável a esses 4 indicadores, nós vamos ter um pregão extremamente propício para conseguir lucrar logo nos primeiros minutos. E dependendo da movimentação, a gente já consegue inclusive encerrar o dia, dependendo do time frame que tu opera, dependendo, claro, de quantas operações. Já antecipo que é um pregão que tu precisa estar pronto. Infelizmente, ele não acontece em grande parte do tempo. Ele não é um pregão frequente, um pregão bonito, direcional, mas quando ele acontecer, cara, tu precisa estar pronto para essa belíssima oportunidade. Sorte é preparo mais oportunidade. Eu vou te dar agora o preparo. Quando vier a oportunidade, as pessoas vão te chamar de sortudo. Bom, o primeiro ponto dos 4 indicadores é a média móvel de 20, aritmética. O Oliver Velez trouxe essa média com o intuito de nós identificarmos a tendência secundária, a tendência de médio prazo. Dessa maneira, nós vamos entender qual é a tendência dos últimos 20 candles. E esse indicador nos dá como resposta se eu devo operar na ponta da compra ou na venda. Se eu tiver os preços abaixo da média móvel de 20, com a média móvel de 20 apontada para baixo, com esses 2 critérios, eu vou ter aqui uma tendência secundária de baixa. E isso já vai me dar uma das sinalizações relevantes para onde eu devo operar. O objetivo aqui do Fabulous Four é nós identificarmos o lado mais propício do mercado correr, do mercado andar. No final das contas, nós só temos um mercado ou para baixo ou para cima. A partir desses 4 indicadores, eu já vou ter uma noção muito forte, muito direcional, se o ativo que eu estou observando, no caso aqui a Tesla, no gráfico de 5 minutos, tem a maior propensão para esse pregão ser de baixa ou de queda. Repara que um dos erros que os traders cometem ao não observar esse grande ponto é, por exemplo, operar na ponta da compra quando aparece uma barra de força. Lores, isso aqui é uma barra compradora muito grande, vou pensar em comprar. Não vai fazer isso. Por quê? Porque a média móvel de 20 apontada para baixo, com os preços abaixo dela, serve como uma resistência importante. Então, cara, mesmo com uma barra forte como essa, e especialmente essas que tem sombra superior, tu não vai querer operar, porque a maior perspectiva é que o mercado desça, caia, e portanto, tu vai tomar stop de forma completamente desnecessária. Coloca a média móvel de 20, que é o primeiro indicador. O segundo, nós vamos aumentar o nosso nível de certeza frente àquela tendência. Ou seja, nós vamos utilizar uma média mais longa. O Oliver Velez trouxe a média móvel de 200, que na verdade foi um trader anterior a ele, mas ele compilou essas 2 médias, ficou um sistema super interessante, onde agora, além da tendência secundária pela média móvel aritmética de 20, nós vamos colocar também a tendência primária pela média móvel de 200, e com isso nós vamos ter o alinhamento da tendência curta com a tendência longa. E isso é super importante, porque na medida em que nós temos as 2 tendências apontadas para a mesma direção, nós temos os players de longo e curto prazo querendo ir para o mesmo lugar. Isso é fantástico, porque isso nos dá uma direcionalidade. Por outro lado, se nós tentarmos operar contra a média móvel de 200, que é uma média pesadíssima, são 200 candles me dizendo para onde a tendência está indo. E se eu observo os preços abaixo da média,
com ela querendo inclinar para baixo, eu sei que a tendência primária é de queda. E a média móvel de 200, nesse caso, funciona como uma resistência. Portanto, novamente, não adianta eu ter uma barra de força contrária à média móvel de 200, abaixo da média móvel de 200, porque isso aqui, ó, é um teto muito, muito forte. Se a média móvel de 20 já é um teto forte o suficiente, tenta colocar uma operação contra a de 200. O que vai acontecer é que tu vai tomar um stop gigantesco sem nenhuma necessidade. Então entende que colocamos 2 dos 4 indicadores, eu quero saber a tendência secundária e a tendência primária, que eram as duas alinhadas. Eu vou operar a favor das duas médias, nunca contrário a elas, porque dessa maneira eu me coloco a favor da tendência. E agora tu deve estar te perguntando, tá bom, Loris, com isso já é o suficiente? Não, a gente vai colocar ainda mais 2 indicadores para aumentar ainda mais as nossas chances. Percebe por quê? É um pregão raro de acontecer, porque ele é lindo, maravilhoso, por isso que tu tem que estar preparado. O terceiro indicador é a linha da água, assim como eu chamo, ou simplesmente o fechamento do dia anterior. Loris, eu tô com a Apple aqui no gráfico de 5 minutos e ela fechou nos R$185. Perfeito, isso significa que a linha d'água é R$185, o fechamento do dia anterior é R$185, é a mesma coisa. Mas por que esse indicador é importante? Pensa comigo, ontem o mercado, por algum motivo, achou justo pagar R$185 no último negócio do dia. As informações que se tinha lá, o que os players estavam pensando naquele momento, justificava um preço de 185. Então nós temos compradores aqui e também vendedores, é bem verdade. Porém, no dia seguinte, por algum motivo, o mercado abre em gap de baixa, abrindo na faixa dos 184. O que a gente observa na prática conforme os preços sobem? Nós temos ali uma questão muito importante. Porque pensa, cara, se ontem nós tivemos vendedores aqui nos R$185 e hoje o mercado abre no 184, significa que esses vendedores estão ganhando. Eles estão ganhando R$1. Venderam a 185 ontem, hoje o mercado abriu a R$1 abaixo, significa que eles estão com R$1 de lucro. Isso significa também que se o mercado começar a subir, esses caras que venderam aqui perto dos 185 vão começar a defender as suas posições, não vão deixar baratos compradores entrar. Ou seja, isso aqui funciona como uma zona de resistência relevante quando os preços abrem abaixo do fechamento do dia anterior, assim como funciona como um suporte importante se os preços abrem acima do fechamento do dia anterior, com a mesma lógica, porém contrária. Nesse caso aqui nós tivemos uma abertura abaixo, portanto, esse fechamento funciona como resistência. E nesse caso, nós iremos procurar somente por vendas. Gap de baixa abaixo do fechamento anterior, do dia anterior, nós vamos procurar por vendas. Gap acima, nós vamos procurar por compras. Nesse caso, abaixo, portanto, nós vamos procurar somente por vendas, justamente para pegar quem está mais forte. Abaixo da linha d'água, vendedores mais fortes, procuraremos por vendas. Terceiro indicador. E o quarto, a consolidação do dia anterior. Essa consolidação, ela acontece normalmente entre 2 a 3 horas antes daquele ativo fechar. E é normal acontecer isso, acontece com uma certa frequência, porque nesse momento da tarde, do fim da tarde, nós temos pouca liquidez, pouca volatilidade em relação ao período da manhã. Então, nesses momentos, a gente pode traçar zonas de resistência e zonas de suporte para identificar possíveis zonas que nós não devemos operar contra. Por exemplo, aqui, novamente, Apple, no gráfico de 5 minutos, Loris, tem uma belíssima barra de ignição. Devo operar na ponta da compra? Calma. Tem que saber onde é que tá a média móvel de 20. Tem que saber onde é que tá a média móvel de 200. Tem que saber onde é que tá a linha d'água. E agora, o quarto ponto, para fechar o Fabulous 4, depois eu vou te mostrar como a gente agrupa isso na prática, de que maneira a gente opera isso. Nesse quarto ponto, eu vou então observar a resistência. Repara que eu tenho a resistência aqui, a resistência da consolidação do dia anterior aqui. Portanto, por mais que essa seja uma barra forte, é uma resistência complexa, que eu não devo operar contra. Se eu operar contra, eu vou estar simplesmente me colocando no lugar errado do jogo. Eu não devo comprar resistências, eu devo pensar em vender resistências, porque elas significam que nós temos muitos vendedores ali. E esse é um erro que eu vejo traders cometendo de forma muito frequente, tomando stops de maneira muito frequente e de forma completamente desnecessária. É importantíssimo os traders dominarem a ferramenta resistência. Eu vou deixar um link aqui para ti de um vídeo onde eu explico detalhadamente como funciona essas estruturas e a importância delas no operacional.
operacional. Fechamos aqui, então, os 4 pontos do Fabulous For. Agora eu vou te mostrar na prática como a gente opera. E para isso, nós vamos aqui para o passo 2, que é verificar a abertura do ativo frente a esses 4 pontos. Tenho no meu gráfico aqui, novamente, Apple no gráfico de 5 minutos. E agora repara, preciso saber aonde está o Fabulous For. Essa altura tu já sabe. Média móvel de 20, média móvel de 200, fechamento do dia anterior ou a linha d'água e a consolidação do pregão anterior. Tem os 4 pontos, tem a Fabulous For. Como é que eu vou operar isso aqui, Elones? Bom, eu quero que o ativo, eu ainda não tenho o ativo aberto, eu preciso que o ativo limpe esse Fabulous For, me mostre que ele está a fim de ir para algum lugar, para cima ou para baixo, sem que nenhum desses 4 pontos seja um obstáculo nem para suporte, nem para resistência. Em outras palavras, eu preciso que o ativo, nesse caso aqui, abra acima do Fabulous For, limpando toda essa zona aqui e deixando claro que é para cima. Porém, o que acontece aqui, ó, algo que nós não queremos. O ativo abre completamente bagunçado dentro da Fabulous For, entre a média móvel de 200, entre a média móvel de 20, abaixo da linha d'água, abaixo da resistência da consolidação do dia anterior. Nesses casos aqui, por mais que eu tenha o Fabulous For encaixado, eu não vou operar, porque é um dia que tem tudo para ser sem direção. E é o que acontece na maioria do tempo dos ativos. E os traders tentam ganhar dinheiro aqui. Lores, vou comprar e aí o ativo cai. Lores, vou vender, aí o ativo sobe. Vou comprar, o ativo cai. Vou vender, o ativo sobe e fica nessa loucura. Sim, porque nós temos aqui média móvel de 20 para um lado, média móvel de 200 para o outro. Aí eu tenho resistência acima. O mercado não consegue sair dessa zona, dessa armadilha. Portanto, é super importante identificar esses 4 pontos para que nós tenhamos o mercado realmente limpando e com maior possibilidade de fluir. Olha só esse outro exemplo aqui. Olha que maravilha. Tenho aqui a Fabulous For, não tem? Igualzinho. Olha que maravilha. Tem a média móvel de 20, tem a de 200, tem a linha d'água, tem a consolidação. Olha essa abertura. Aqui sim, o mercado abre em gap de alta, o que já é uma sinalização importante. Ele fecha acima da Fabulous For. E agora, cara, não tem nenhuma resistência pela frente. Agora, com esse sinal maravilhoso aqui, que é a barra de ignição, eu posso pensar em operar e operar de forma tranquila, porque eu sei que a expectativa desse pregão é que ele suba sem dificuldade e eu vou assim ganhando dinheiro desde lá da mínima do dia, desde a barra de ignição, que é justamente um sinal que demonstra força, que demonstra direcionalidade num contexto maravilhoso. Agora sim, eu tenho a semente da barra de ignição, eu tenho o terreno propício para colocar essa semente dentro do Fabulous For e agora as coisas ficam muito mais lindas. E eu preciso que tu conheça esse sinal aqui. Lores, eu não conheço, então, pelo amor de Deus, saiba agora que esse é um dos melhores sinais que existem. Eu uso direto no meu operacional, barra de ignição. Para te conhecer, é só vir aqui no vídeo ao lado. Tenho certeza que tu vai gostar. Te vejo lá!